E vamos a mais uma mensagem. Vamos lá, vamos à segunda parte dessa mensagem. Eu quero deixar bem claro para todos que o motivo maior para essa mensagem é que todos entendam que ela não foi feita, né, que ela não foi revelada para afrontar nenhum conhecimento humano que se tenha sobre o assunto a volta de Cristo, se é que eu posso assim dizer. Abençoados, em graça é sabido por todos que Cristo se fez um só em nossas vidas, que ele veio e fez de nós o seu tabernáculo, a sua morada. Hoje Deus mora dentro de nós. Alguns pregam, né, que tudo se consumou de fato no ano 70. Eu respeito muitos abençoados que pensam assim. Porém, o fato é que se Cristo veio morar em nós, lá no ano 70, se fosse o caso, né, já deveria estar essa palavra sendo anunciada desde lá do ano 70. E o que não se viu isso, o que se viu foi muito pelo contrário, as doutrinas do inferno, as doutrinas que levaram todos à grande apostasia que hoje se encontra o sistema que já foi criado em cima de apostasia. Porque ao levarem o judaísmo para depois da cruz, eles contaminaram tudo. E mesmo passando a derrubada do templo, que ocorreu por volta do ano 70, onde os abençoados falam que tudo se consumou ali e respeitamos isso, mas de lá para cá não se viu nada. Se viu muito pelo contrário, os homens se afundando, né? Então, vocês estão me entendendo o que eu estou falando? É simples, abençoados. A volta de Cristo, a vinda, a aparição de Cristo, ela só foi possível pelas evidências, né? Então, quando aconteceu a evidência, e a evidência que eu falo, a gente caminhava lá no sistema religioso, entre aspas, nós éramos felizes, até que chegou algo superior, né? Que a palavra fala, é algo superior. A graça é algo superior. E a graça nos arrebatou. Por isso que nós saímos do sistema religioso. E esse rompimento, nós chamamos isso de iluminar os olhos. Foi quando Cristo começou a iluminar os olhos do nosso entendimento. Então, a partir dali, se deu a evidência maior de que Cristo voltou para nós. É por isso que eu questiono muitas questões de data, porque tem abençoados que tem estudiosos aí que falam, afirmam, 70 foi o ano da consumação, tem outros que falam que foi 120, né? Tem outros que falam que já foi outra coisa. Então, esses entendimentos históricos, nós respeitamos, porque os abençoados estudaram ali, eu vejo afinco, eles vão lá nos livros proféticos do Antigo Testamento e se debruçam ali e trazem esse entendimento, eu entendo, respeito. Só que a mensagem que eu estou falando é que a evidência, ou seja, a vinda de Cristo, só seria possível com as manifestações. E não houve manifestação de 70 até os dias que estamos hoje. Hoje nós vemos vários e vários abençoados aí. A cada dia que passa, canais surgem em graça no YouTube. Em graça e reuniões. Em todos, o abençoado José Coelho, por exemplo, ele falou para mim, André, eu me reúno aqui com a minha família. E nós aqui, todas as quinta-feiras, estudamos a palavra. Então, não somente dentro do YouTube, fora do YouTube também, isso é real. Então, abençoado, isso aí que fique bem claro. Então, é que eu falo, o véu ainda está sobre os olhos daqueles, mesmo hoje, que estudam o ano 70, porque o ano 70, esse fundamento, esse estudo que há, isso é antigo. Mesmo antes de haver graça, já viu os abençoados que criam que foi no ano 70 que houve a consumação. Só que eles creem que Jesus voltou no ano 70, mas ainda conservam o judaísmo. Muitos deles são estudiosos, mas ainda estão carregados de ordenança, de batismo, de jejum, de ceias, mesmo tendo o entendimento que Jesus voltou no ano 70. Então não há evidência da volta, da vinda, da aparição de Cristo. Abençoado, Cristo, na realidade, só veio para aqueles a quem ele destapou os véus.
E essa vinda de Cristo veio com sinais. E hoje, se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês estão vendo sinais da vinda de Cristo? Eu vejo. Vocês veem? Sim ou não? Eu acredito que os abençoados estão vendo. Canais em graça pela internet se espalhando aí, que vocês estão vendo. Isso são sinais, são sintomas. Abençoado, e o grande sinal, eu vou trazer essa reportagem do IBGE, isso foi de 2000, se não me engano, acho que foi 2016. Houve um censo do IBGE aqui no Brasil, que nesse censo diziam, naquela época já tinha 14 milhões de joelhos que não se dobram mais ao sistema religioso. 14 milhões de joelhos que declararam lá na fonte do IBGE que não são evangélicos, não são católicos, nem estão em seitas. O que são essas pessoas? Deus, já de uma forma ou de outra, já está abrindo o conhecimento dessas pessoas. São pessoas que estão por aí que ainda não alcançaram esse pleno conhecimento, mas nós cremos que logo elas serão. Quando encontrarem canais, quando encontrarem o abençoado convidando, vamos lá na minha casa, é uma reunião, vamos estudar a palavra. Ali vai ser dado ali a volta de Cristo para essas pessoas, esses 14 milhões de joelhos que estão por aí, que não se dobram mais ao sistema religioso. Então é nisso que está baseada essa mensagem. Agora, se você não viu a primeira parte, eu queria que você visse muito, para que você tenha pleno entendimento sobre o que o governo de Deus está nos mostrando nesses dias. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições, tá? A primeira parte, também, claro, isso vai entrar na gravação aqui no card em cima, tá bom? Então, abençoados, vamos continuar aí mostrando aquilo que mostra a verdadeira aparição de Cristo, os sinais da sua presença entre nós. E vamos orar. Eu já agradeço a grande graça de Deus em nossas vidas, pois a graça em nossas vidas não está retida. Eu recebo que a graça está correndo através da minha e da sua vida. Amém. Vamos lá? Então, abençoados, na primeira mensagem, na primeira parte dessa mensagem, eu quero destacar um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, que diz: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados para esta grande glória. Esse verso é um daqueles versos que você vai ler, reler, e se você ler, pudesse fazer isso, né? Se você fosse ler ele daqui a 1000 anos, ele continuará escrito até que o dia do Senhor venha. Ou seja, sempre apontará para o futuro. E aqui é onde a religião nunca deixa claro isso em seu discurso, sim ou não? Quando nós estávamos lá, nunca ouvi alguém chegar num púlpito lá deles e falar: gente, vocês têm que entender que a Bíblia foi escrita e às vezes o futuro é hoje. Porque se nós formos levar o futuro como futuro, o futuro nunca virá. Só que esse futuro que nós estamos pregando hoje já aconteceu. E se o sistema prega isso, suas fileiras, seus bancos serão esvaziados. Por quê? Para que mais vão manter esse povo dentro das igrejas se Cristo já veio? Ou seja, se nós trocarmos o que eu estou falando aqui, eles amedrontam as pessoas dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Olha, igreja, prepare-se, Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E só vai levar aquele que tiver com dízimo em dia. E aqueles que nunca faltam ao nosso culto, porque tem a coleta de dinheiro lá. Eles nunca vão falar que Cristo já veio, porque eles precisam desse discurso para manter as pessoas presas. E se eles pregarem que a vinda de Cristo já aconteceu, eles mesmos vão estar colocando a faca no pescoço deles. E isso acaba com o sistema religioso. A minha filha, ela essa semana esteve comigo aqui,
Ela trabalhou na secretaria de batismo da igreja de Aparecida, aquela mesma, aquela grandona lá. Ela bem grandona. Então ela disse que lá na secretaria de batismo, em dias fracos, em dias que você não via ninguém, dava mais de 10 mil reais. Só a secretaria de batismo. E detalhe, vocês sabem que a igreja não paga impostos. E é milionária por causa disso. Se a igreja pagasse imposto, talvez o Brasil não passasse aí por tanta coisa que passa. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Então, abençoados, a volta de Cristo para o sistema precisa ser sempre mantida no futuro. Mas para nós voltou. Sim ou não? Por isso que eu digo, o que adianta dizer que Cristo voltou no ano 70, se até hoje lá eles estão todos debaixo do sistema religioso, no sistema religioso de maldição. Agora o texto que eu acabei de ler está aí e diz que ele virá como um ladrão na noite, certo? Não é isso que diz o texto aí? Ele virá como um ladrão na noite. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O ladrão avisa quando ele vai vir? Já aconteceu de algum ladrão, alguma história que vocês tenham ouvido falar, que o ladrão mandou recado para a pessoa, vou passar na tua casa tal dia, tal hora? Ou mandou para você um e-mail, fez um post no Facebook, para te avisar o dia que ele viria? E o sistema está esperando Cristo vir como um ladrão na noite. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a ideia desse verso de Tessalonicenses é que Cristo revelou a Paulo que seria assim, como um ladrão à noite. Não haveria alarido, porque o ladrão não avisa quando vai chegar. Foi isso que Paulo estava dizendo, foi isso aqui o que foi revelado a Paulo. O ladrão viria e não haveria alarido, não haveria sirene. Abençoados, e isso aconteceu conosco. Porque se alguém do sistema religioso estiver vendo ou ouvindo essa mensagem, vai dizer que somos loucos. Em outras palavras, quando diz como ladrão, aí no texto, é que chegaria e as pessoas não iriam se dar conta que ele já estava. Sim ou não? E ele já veio para nós? Então ele já veio como um ladrão na noite. E muitos ainda o esperam. Olha só, o sistema está debruçado esperando o ladrão. Porque o ladrão ninguém espera, abençoado. Ninguém espera pelo ladrão. Essa é a revelação. Então, quando diriam, eis que o Senhor veio sem demora, como preconiza o sistema religioso, na verdade ele já veio. E abençoados, ele veio como um ladrão na noite. Entendem? Podemos dizer todos Abba Pai? Por isso que Paulo deixou essa palavra para nós, que ele não nos surpreendeu com sua chegada, porque somos filhos da luz. A nós ele revelou, mas ao sistema não. O sistema continua esperando ele como um ladrão na noite. E essa surpresa para o sistema religioso é bem tremenda. A nós Deus revelou, porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. Essa informação é tremenda. Porque Jesus já está na terra e eles não sabem disso. O que, André? Jesus já está na terra, sim. Uma prova disso é quando eu olho para vocês. É só olhar para vocês que eu vejo Cristo em vocês. Aí, vamos dizer assim, ei, Jesus Cristo já veio. Aí o sistema religioso vai dizer o quê? Vocês são loucos. Sabe por quê, abençoado? Porque para eles estão esperando o ladrão na noite. E não foram avisados. E continuam esperando o ladrão na noite. Como se fosse possível esperar o ladrão. Esse ladrão nunca vai vir. Por isso que eu tenho uma camisa aqui da Graça Pura, que eu vou colocar para vocês, eu tinha separado aqui, essa daqui, olha. Olha o que diz ela. Olha o que diz essa camisa. Cristo já voltou. Olha para mim.
Gálatas 2:20. Cristo já voltou. Olha para mim. Abençoados, Cristo já voltou. E eu olho para você. Esse fato do ladrão na noite aconteceu também com Jesus de Nazaré, sabia? Não é verdade? Quando Jesus de Nazaré andou no meio de nós, quem é que via ele como o Messias prometido? Ninguém. Os discípulos, não passou nem perto. E Jesus estava no meio deles. Sabe o que eu quero dizer, abençoado? Você imagina, se nem quando Deus se vestiu de carne e osso, acreditaram, né, que andou lá no meio deles, vocês acham que eles vão acreditar em nós? Claro que não. Só com revelação, abençoado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Só com revelação. Por isso que eu torno e volto a falar, em graça não se chega, em graça não se vem, em graça somos trazidos, porque a revelação quem dá é Deus. A vocês, queridos, Ele quis revelar que não viria como um ladrão à noite. Ela se daria através de evidências, e essa evidência tem que estar clara como o dia. Por isso que às vezes os abençoados que estão em graça, mas talvez não estejam no mesmo espírito da graça pura, não entendem. Acham que queremos refutar suas longas horas de estudo sobre a profecia que cerca o ano 70. Não, nós não queremos refutar a sua sabedoria. O que queremos é mostrar que a vinda de Cristo só seria possível com evidências e sinais. Espiritualmente falando, já começaram essas evidências e sinais. E a maior delas é que você está aí. Agora vamos passar a segunda parte dessa mensagem. Nós vamos mostrar, biblicamente falando, por que o sistema religioso não acredita que a volta de Cristo aconteceu. Porque é por revelação. E para nós é fato consumado. Vamos lá. Abençoados que tiver a palavra, abre aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: porém, com respeito à vinda, ou aparição, de nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa reunião com Ele. Agora o verso 2. Rogamo-vos, irmãos, que não vos deixei mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido e que o dia do Senhor está próximo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Abençoados, no primeiro verso que eu li, eu vou botar aqui para os abençoados, está aí. Porém, com respeito à vinda, que é a aparição, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, veja que diz esse primeiro verso. Esse é um dos entraves para que eles do sistema religioso não acreditem que Ele já está no meio de nós. Abençoado, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Cristo está em nossa reunião? Sim ou não? Cristo está em sua vida? Sim ou não? A sua reunião com Ele é real? Sim ou não? Então, você está reunido com Ele. Só que o sistema não foi revelado. Porque o sistema está com véu. E véu, sabe quem são os véus? Os véus é a carne do pastor. O véu é a carne do padre. O véu são as suas organizações cheias de regras para a carne. E estão perdidos em seus próprios véus. Eles não conseguem ver Deus olhando para o irmão. Eles não conseguem olhar para o irmão e ver Deus. Abençoado, eu vejo Deus em vocês, eu vejo Deus em mim. Então a nossa reunião acontece com a presença dele, sim ou não? Então ele já veio. E depois Cristo inspira Paulo a deixar escrito o restante do verso que diz, olha, vou botar aí. Rogamo-vos, pois, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente do vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, porque Cristo
já sabia e inspirou Paulo para escrever como é importante manter a mente voltada para o evangelho do reino, pois somente ele te dá a posse de materializar Cristo em nossas vidas. Vou repetir, somente o evangelho do reino te dá a posse de materializar Cristo em nossas vidas. Continuando, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como se fosse nossa. Aí Cristo inspira Paulo porque Cristo já sabia que havia aqueles que iriam tentar nos contradizer. Mas isso não vem de nós. É dom de Deus. Vocês estão entendendo? No sentido em que o dia do Senhor está próximo. E aqui está o sistema religioso. Eles sempre dizem que o Senhor um dia voltará nas nuvens. E tem abençoados em graça que prega isso, essa volta futurística de Cristo, dizendo que um dia ele vai voltar, dizendo que essa é a maior esperança do crente. Abençoado desse entendimento aí, se prega graça, eu estou fora. Cristo voltou e se materializou em nossas vidas, na nossa carne. Não mais vivo eu, mas ele vive em mim. É assim. E sabe por que ele se materializou em nossas vidas? Porque colocamos a palavra do Evangelho do Reino, a graça ativa em nossas vidas, no nosso viver diário. Por isso que aqui na Graça Pura, nós sempre dizemos o quê? Que o Espírito Santo é a palavra da graça manifestada em ação na nossa vida. O que é isso, André? É a materialização de Cristo em nossa carne, abençoado. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo tinha aquele espírito, mesmo preso, mandando o povo se alegrar. E não te esqueças, eu te chamo de Cristo andante. Vamos agora à terceira parte dessa mensagem última. Um outro sinal da evidência, da evidente vinda de Cristo, aparição do Senhor, é a apostasia. Por isso, que ainda que se esforcem para provar com evidências proféticas que a consumação dos séculos foi no ano 70, mesmo assim, uma das maiores evidências da segunda aparição de Cristo seria a apostasia. E o que nós vemos de 70 para cá foi a apostasia. Só que a apostasia não estava destapada. Sim ou não? Todos nós estávamos lá. Nós comungávamos com eles. É ou não é? Estávamos esperando Cristo voltar nas nuvens. Estávamos envolvidos em vigílias, batismos, ceias, jejuns. Estávamos envolvidos com tudo isso. Maldição. Agora eu trago a terceira parte, continuando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tá aí. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá, sem que antes venha a apostasia. Então, antes de 70 até agora, não havia apostasia. Como assim, André? Não havia? Não era identificada. Nós estávamos lá, aceitamos Jesus, nos batizamos, nós jejuávamos, nós ceiávamos, nós expulsávamos demônios. É ou não é? Estávamos lá, crentes que estávamos na luz. E não havia se manifestado, porque para haver manifestação, alguém tem que destapar aquilo ali. E foi destapado o oculto das trevas. Sabe o que é o oculto e está em trevas? Somente pela ação poderosa da vinda do Senhor. Aqui, abençoados, é um outro ponto tremendo que o sistema religioso não pode alcançar o entendimento da graça. Primeiro, porque o entendimento da graça é por revelação. E segundo, eles esperam um Cristo que dominará o mundo. Eles estão esperando um Cristo vir que vai dominar o mundo. Que vai vir descendo. É isso que eles estão esperando.
e fará todos se ajoelharem para o aceitarem. Não é isso que eles pregam? Só que eles não entendem que eles do sistema são a manifestação do homem do pecado. O sistema religioso é a manifestação do homem do pecado e do filho da perdição, por causa da apostasia. E essa apostasia se manifestou depois da cruz. E não foi no ano 70, foi se manifestando depois do ano 70. Então a evidência da aparição de Cristo seria identificado a apostasia. E hoje, quando nós olhamos para o sistema religioso, o que nós vemos? Eles negando a Cristo em toda a sua essência. Irmão do sistema, Cristo venceu o pecado? Não. Irmão do sistema, Cristo tirou o pecado, eliminou a lei? Não. Querido irmão do sistema religioso, por que você está jejuando? Para aperfeiçoar a carne. Para matar a carne. Ei, Romano diz que a carne está morta. Não, não acredito. Sistema do anticristo. Abençoados, é uma coisa escabrosa o que acontece no sistema religioso. Eles manifestam a impiedade de uma maneira tremenda. Por isso nós chamamos de homens do pecado. Porque trouxeram o espírito do pecado para depois da cruz. E esse proceder só nos mostra uma coisa, que são filhos da perdição. E essa apostasia que está hoje no sistema religioso fazem com que os eleitos que estão lá, dentro do sistema, não consigam olhar adiante, porque a carne deles estão ativadas em altíssimo grau. E para nós está claro. Abençoado, para você está claro esse texto? Sim ou não? Então, se isso está claro como dia para nós, é que nós e Cristo somos um só. Que Ele se encarnou em nós. Quando afirmamos que somos Cristo andantes. Abençoados, é tremendo. O nosso Deus é como se fosse um filme. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui no vídeo, eu vou deixar depois aí na descrição, que apontava para a vinda do Senhor. Eu disse que é como se o Senhor fosse o escritor de um enredo de filme. Foi assim, ó. O nosso Senhor disse assim, olha, eu vim lá na primeira vez, paguei um preço, depois que eu fui, escolhi a Paulo e este pôs o fundamento. Escreve e depois eu levo Paulo de volta. E deixo que o povo se naufragasse quanto à fé. E que venha todo tipo de heresia, de religiões, de denominações, seus cultos cheios de heresias, carismáticos. E que eles se afundem e com todo esse povo que os segue. Isso é o Senhor. Então eu, o Senhor, eu deixo que se enredem, que fiquem aí. Porque eu aparecerei pela segunda vez. Eles não crerão em mim, porque estarão em apostasia. Porém, para isso venho, para tirar de vocês o véu e a salvar aos que me esperam. A você, Cristo se revelou a ti. Isso é um privilégio fora do normal. E ele fez isso perfeitamente, sim ou não? Por isso que essas evidências que estamos sendo reveladas é a maior prova de que a segunda aparição do Senhor já se faz visível e está na minha e na sua vida. E isso já tomou a sua vida, isso já tomou seus pensamentos, isso já tomou a sua família, seu modo de ver. Eu vejo os abençoados aí falando, olha, eu estou me sentindo jovem, porque está tudo revelado para você. Hoje você vive os melhores dias de vida. Por quê? Porque o Senhor voltou para você. Hoje você se diz um novo homem, uma nova mulher. Pessoas que queriam tirar a vida, pessoas que andavam condenadas, pessoas que andavam de cabeça baixa, casamentos desfeitos. E de repente o Senhor veio e juntou tudo isso. Essa é a maior evidência da segunda aparição de Cristo. E agora nós vamos parar por aqui. Mas não percam, tá?
Amanhã vamos ter a terceira parte e a última dessa incrível mensagem que está trazendo essas evidências da segunda aparição de Cristo na Terra. E o reboliço que Deus está fazendo é tão tremendo que o reboliço faz assim, ó. Ninguém está vendo, mas nós o vemos. Então amanhã, abençoado, na próxima mensagem, veremos que o próprio Deus encarnado em Jesus de Nazaré também deixou evidência para que hoje nós viéssemos a ter esse entendimento, ok? Então vai ficar tudo para a próxima mensagem. Graça e paz. E até a próxima mensagem.